Antes de mais nada, se você ainda não é inscrito, clique no botão de inscrever-se e ative o sininho. Aqui você encontra histórias reais, chocantes e inacreditáveis que a grande mídia nunca mostra. Cada relato vai te prender do começo ao fim. Antes de mais nada, se você ainda não é inscrito, clique no botão de inscrever-se e ative o sininho. Aqui você encontra histórias reais, chocantes e inacreditáveis que a grande mídia nunca mostra. Cada relato vai te prender do começo ao fim. Um preso do PCC, conhecido apenas pelo seu codinome dentro da facção, entrou no tribunal naquela manhã com a sensação de que já tinha enfrentado de tudo: brigas dentro da prisão, perseguições de rivais, operações policiais perigosas, mas nada o preparou para o que estava prestes a ouvir. O juiz, com a voz firme e sem titubear, anunciou uma decisão que mudaria para sempre a vida daquele homem. Determino a execução de toda a sua família diante das câmeras de segurança, para registro público. O silêncio tomou conta do tribunal. Advogados se entreolhavam, oficiais de justiça seguravam a respiração e jornalistas mal conseguiam digitar as palavras que presenciavam. O preso, acostumado a intimidar, manipular e sobreviver em situações extremas, não conseguiu reagir imediatamente. Seus olhos se arregalaram, seu corpo tremeu por alguns segundos. Ele sentiu, pela primeira vez, o peso da impotência. Durante anos, aquele preso havia sobrevivido em um mundo brutal. Entre corredores de prisão e esquemas de facção, ele aprendeu a controlar pequenos territórios, a impor respeito e a se manter um passo à frente da violência. Mas toda a experiência acumulada parecia inútil naquele momento. O tribunal, com suas regras rígidas e câmeras que registravam cada gesto, não podia ser manipulado. A lei, fria e direta, estava prestes a atingir o ponto mais sensível: sua família. Ele tentava processar o que estava acontecendo. Nunca imaginou que sua vida de crimes pudesse colocar aqueles que mais amava em risco direto, diante de um público que assistiria tudo em tempo real. Enquanto o juiz detalhava cada medida da sentença, o preso sentiu o chão desaparecer. Pensamentos de fuga, manipulação ou chantagem se misturavam com medo puro. Ele, que sempre havia sobrevivido aos desafios mais cruéis, agora enfrentava um poder que não podia derrotar. Cada olhar das câmeras parecia pesar toneladas sobre seus ombros. Cada segundo parecia uma eternidade. E, no fundo, ele sabia que o que vinha seria apenas o reflexo de toda a vida que escolheu viver. Do lado de fora, a notícia se espalhou rapidamente. Facções rivais observavam com atenção, alguns sentindo alívio, outros espanto. A população estava chocada com a decisão inédita, sem saber se aplaudia a justiça ou sentia horror pelo método utilizado. Para os advogados, cada palavra do juiz era uma barreira quase intransponível. Para o preso, cada minuto de espera parecia uma eternidade. Ele havia aprendido a lidar com o medo dentro das muralhas da prisão, mas nada o preparou para a vulnerabilidade de ver sua família ameaçada de forma tão pública. Nos minutos finais, ele percebeu que sua vida de crimes não havia apenas destruído sua liberdade, mas colocado em risco aqueles que mais amava. A mensagem era clara: o crime pode construir impérios de medo, mas a justiça pode derrubar até os mais resilientes. Quando o juiz bateu o martelo final, o preso baixou a cabeça. Não havia gritos, nem resistência, apenas um silêncio que ressoava em todo o tribunal e que se espalharia pelo país como um aviso sombrio: ninguém está acima da lei. Se você ficou impactado por essa história, não se esqueça de deixar seu like e se inscrever no canal. Aqui, traremos mais relatos chocantes e casos reais que vão fazer você repensar o mundo ao seu redor. Ative o sininho para não perder nenhuma atualização, porque a realidade pode ser mais cruel que qualquer ficção. O preso foi levado para uma sala separada, onde esperava a confirmação do que seria feito. Cada passo ecoava pelos corredores frios do tribunal, e ele sentia como se cada batida de seu coração fosse registrada pelas câmeras que não piscavam. Seus pensamentos giravam em círculos. Como isso pôde acontecer? Como minha vida chegou a esse ponto? Do outro lado, sua família aguardava. Alguns choravam em silêncio, outros tentavam manter uma postura firme, como se a coragem pudesse mudar o destino que estava prestes a se concretizar. Mas mesmo os mais fortes sentiam o medo penetrar nos ossos. A certeza de que tudo seria transmitido, que o mundo inteiro poderia assistir, aumentava o peso da situação. Enquanto isso, o juiz revisava os detalhes finais, sem permitir nenhuma brecha. Advogados tentavam discutir tecnicalidades, buscar alternativas, mas eram constantemente barrados. Cada argumento era rapidamente neutralizado, como se todo esforço fosse inútil diante da força da decisão. O preso tentava se recompor. Olhou para os poucos aliados que tinha na sala, homens que haviam dividido perigos e fugas dentro da facção,
e percebeu que nada podia ajudá-lo agora. Nenhuma influência, nenhum suborno, nenhuma ameaça seria suficiente para mudar o que estava decretado. Ele estava completamente vulnerável, sozinho diante de um sistema que não fazia concessões. As câmeras, instaladas em pontos estratégicos, registravam cada respiração, cada tremor, cada olhar. O tribunal havia se tornado um palco de horror psicológico. Era um espetáculo que ninguém queria assistir, mas que todos observavam, conscientes de que estavam testemunhando algo que jamais esqueceriam. Dentro do preso, o medo misturava-se à raiva. Era uma raiva silenciosa, interna, que não podia ser expressa em gestos ou palavras. Ele pensava em todos os erros que cometeu, em todas as decisões que o levaram até ali. Cada ato de violência, cada crime cometido, agora se refletia em sua impotência. Do lado de fora, a população acompanhava pelas redes, pelas transmissões, pela imprensa. Havia quem sentisse justiça sendo feita, e havia quem ficasse horrorizado. Facções rivais observavam atentamente, analisando movimentos, possíveis consequências, mas mesmo eles não poderiam interferir. O poder daquele tribunal era absoluto naquele momento. O preso, sentado em silêncio, lembrava-se de sua vida na prisão, das brigas por território, das estratégias para sobreviver, das ameaças de morte que enfrentou todos os dias. E percebeu que, por mais que tivesse aprendido a lidar com a violência, nada preparava alguém para enfrentar a destruição da própria família diante de câmeras que registrariam tudo. Ele fechou os olhos por alguns segundos, tentando reunir forças. Pensou em sua mãe, em irmãos, em sobrinhos, e sentiu uma dor que nenhuma facção poderia ensinar. Nunca havia sentido medo tão profundo, medo que penetrava até a alma. O juiz finalmente anunciou que o procedimento começaria. Cada passo havia sido planejado para ser registrado, cada detalhe meticulosamente executado. O tribunal parecia respirar junto com o preso, cada movimento amplificado pela tensão. E assim, enquanto todos os presentes seguravam fôlego, o preso compreendeu a lição mais dura de sua vida. O crime pode criar sensação de poder, mas existem limites que ninguém, nem mesmo os mais perigosos, pode ultrapassar. O preço das ações, tarde ou cedo, sempre chega. O preso respirava com dificuldade, sentindo o coração bater como se fosse romper o peito. Cada segundo parecia durar minutos. Ele olhou para a porta por onde sua família seria levada e, por um instante, imaginou se podia gritar, correr, implorar, mas sabia que nada mudaria. Tudo estava decidido, registrado, implacável. A mãe, já com os olhos marejados, segurava firme as mãos do filho mais novo. A filha adolescente olhava para o pai com medo e incredulidade, tentando entender algo que parecia impossível de aceitar. Eles não sabiam que a própria presença diante das câmeras seria uma sentença. Era uma exposição cruel, planejada para mostrar ao mundo o preço do crime. O preso tentou pensar rápido, qualquer estratégia para evitar o pior. Tentou falar com os advogados, fez gestos sutis, mas a sala estava cercada, cada movimento observado. Até mesmo os aliados mais próximos da facção sabiam que naquele momento nada poderia interferir. A sensação de impotência era absoluta. O juiz olhava para cada detalhe com precisão cirúrgica. Cada palavra, cada ordem, cada registro das câmeras havia sido meticulosamente planejado. Ele sabia que, para a justiça, essa decisão seria um aviso exemplar. Para o preso, era um pesadelo que não poderia ser revertido. Os advogados tentavam encontrar brechas, questionar procedimentos, mas a pressão era imensa. A cada tentativa frustrada, o preso sentia o nó na garganta apertar ainda mais. Não havia escapatória. Nenhuma influência do crime, nenhum suborno ou ameaça poderia mudar a realidade que se desenrolava diante de seus olhos. Do lado de fora, facções rivais acompanhavam atentamente. Alguns sorriam com a queda de um adversário, outros sentiam apreensão pelo que aquela decisão poderia representar. A população assistia pela imprensa, chocada, sem conseguir acreditar que algo tão extremo poderia acontecer em pleno tribunal. Dentro do preso, a raiva se misturava ao desespero. Era uma raiva silenciosa, sem possibilidade de ação, e um desespero que corroía a alma. Ele lembrava-se de cada escolha que o levou até ali, cada crime cometido, cada decisão de vida que agora se refletia em sofrimento real e inevitável para aqueles que ele amava. A tensão aumentava a cada passo dado pelos oficiais. O tribunal parecia uma máquina meticulosa, cada engrenagem girando com precisão. As câmeras captavam cada expressão, cada detalhe, cada reação. O preso sentiu o frio da realidade penetrar sua pele. Ele estava diante do maior poder que já conhecera, e não havia nada que pudesse fazer.
Ele fechou os olhos por um momento, tentando se preparar, enquanto ouvia os sons das pessoas ao redor. Passos, sussurros, cliques de câmeras, respirações contidas. A sensação de impotência atingiu seu ápice. Ele sentiu que sua vida de crimes, por mais longa e violenta que tivesse sido, não o protegeria de enfrentar o que vinha a seguir. E ali, sentado, observando sua família ser conduzida, ele finalmente compreendeu: o crime pode construir poder, mas não é capaz de proteger os mais vulneráveis, aqueles que dependem de você, aqueles que você ama. O peso da decisão do tribunal não era apenas legal, era moral, psicológico, absoluto. O preso sentiu as mãos suadas, a garganta seca, cada músculo tenso como se fosse explodir. Ele sabia que qualquer movimento brusco poderia ser interpretado como resistência, mas também sabia que nada, absolutamente nada, poderia impedir o que estava prestes a acontecer. A sensação de impotência era esmagadora. Sua mãe, tentando parecer firme, olhou para ele com lágrimas nos olhos. O filho mais velho, que sempre se orgulhara de proteger os irmãos, agora parecia pequeno diante da força do tribunal. O adolescente, incapaz de compreender plenamente, abraçava a irmã mais nova, buscando segurança, sem perceber que todos estavam presos na mesma armadilha psicológica. O preso tentou organizar pensamentos, encontrar alguma saída. Cada memória de estratégias de fuga, de contatos e subornos, parecia agora ridícula e inútil. Ele estava diante de algo que não poderia ser comprado, negociado ou intimidado. O tribunal, com câmeras e oficiais, era uma fortaleza que ele não podia invadir. Os advogados continuavam a discutir, mas eram silenciados com firmeza pelo juiz. Cada argumento caía como uma folha seca diante da tempestade da decisão final. Nenhuma lei, nenhuma brecha, poderia reverter o que já estava decretado. Cada tentativa aumentava apenas a sensação de derrota dentro do preso. A tensão no tribunal atingiu o ápice. O silêncio era cortado apenas pelos passos precisos dos oficiais e pelo clique das câmeras, registrando cada instante. O preso olhou para a família mais uma vez. O medo nos olhos deles era um reflexo do que ele sentia dentro de si, um medo absoluto, irracional e incontrolável. Ele sentiu o coração pulsar tão rápido que parecia que cada batida podia ser ouvida por todos na sala. Pensou em cada crime cometido, cada vida destruída, e percebeu que, por mais que tentasse justificar, não havia defesa possível. Aquela era a consequência direta de cada escolha feita. Do lado de fora, jornalistas transmitiam a situação em tempo real. Facções rivais observavam, analisando cada reação. A população assistia, chocada, incapaz de compreender a magnitude da decisão. O mundo inteiro parecia estar olhando para aquele momento, amplificando o peso sobre o preso e sua família. Ele fechou os olhos, respirando profundamente, tentando controlar o desespero. Sabia que não havia como escapar da realidade, que cada segundo que passava o aproximava da dor inevitável. Dentro de si, uma mistura de raiva, arrependimento e medo absoluto se formava, uma tempestade emocional impossível de conter. Quando os oficiais começaram a posicionar a família, o preso sentiu como se o mundo inteiro tivesse parado. Cada detalhe, cada gesto, cada olhar era registrado, amplificado, eterno. Ele percebeu, finalmente, que sua vida de violência e manipulação não poderia proteger aqueles que amava. Que o verdadeiro poder, aquele que não podia ser comprado ou ameaçado, estava nas mãos da justiça. O juiz, observando cada movimento, mantinha a calma absoluta. Para ele, aquilo era apenas a execução de uma decisão necessária. Mas para o preso, era o ponto final de tudo, de sua trajetória, de seu poder, de sua ilusão de controle. Ele estava totalmente vulnerável, exposto, diante de uma realidade que jamais imaginara enfrentar. E ali, sentado, olhando para sua família, ele finalmente entendeu: nada, absolutamente nada, poderia salvar aqueles que amava do preço de suas próprias escolhas. A vida de crime podia criar impérios de medo, mas a justiça, quando decidida, era implacável e inevitável. O preso sentiu o ar gelado da sala penetrar em seus pulmões, mas nem isso conseguiu aliviar a pressão esmagadora que sentia. Cada olhar de sua família era um lembrete cruel de que aquela situação era real, inescapável. Ele queria gritar, correr, desaparecer, mas sabia que qualquer reação seria inútil. Estava preso não apenas fisicamente, mas também pelo destino que a justiça decretará. Ele observava a mãe, que tentava conter os soluços. Cada gesto dela parecia pesar toneladas em seu coração. Ele pensou em cada decisão que a levará até aquele ponto, cada crime, cada confronto, cada ameaça, e sentiu uma onda de arrependimento como nunca antes. Mas o arrependimento não mudava nada,
não revertia o sofrimento iminente. O filho mais velho olhava para ele, uma mistura de medo e desespero nos olhos. O adolescente abraçava a irmã, ainda sem entender completamente a gravidade do que acontecia, mas captando o medo que dominava todos ao redor. Cada movimento deles fazia o preso sentir como se sua própria alma estivesse sendo rasgada. O juiz, impassível, revisava detalhes finais. Cada palavra, cada ordem, era registrada pelas câmeras, capturada como prova de que a justiça cumpria sua função sem falhas. Os advogados tentavam se manter firmes, questionar, apresentar alternativas, mas o magistrado bloqueava cada tentativa com precisão cirúrgica. Não havia margem para dúvidas. O preso respirava com dificuldade, sentindo seu corpo tremer. Pensamentos de fuga, manipulação ou negociação se chocavam com a realidade cruel. Nada poderia mudar o curso dos acontecimentos. O medo absoluto penetrava cada fibra de seu corpo. Ele, acostumado a controlar, intimidar e manipular, agora se via totalmente vulnerável. Os oficiais começaram a conduzir a família com extrema cautela. Cada passo deles ecoava na sala silenciosa, amplificando a tensão. O preso observava em silêncio, incapaz de fazer qualquer coisa. Cada instante era registrado, cada olhar, cada expressão, tudo ficaria registrado para sempre. Ele fechou os olhos por um momento, tentando se preparar para o que estava por vir. Sentiu uma mistura de raiva, impotência e tristeza profunda. Toda a vida de violência e controle parecia ter sido inútil diante de uma força maior, a inevitabilidade da justiça. Enquanto a situação se desenrolava, o tribunal parecia pulsar em volta dele. Cada respiração dos presentes, cada clique das câmeras, cada passo dos oficiais, era amplificado, transformando o ambiente em um palco de horror psicológico. Ele sentiu que cada segundo se estendia infinitamente, como se o tempo tivesse parado para prolongar o tormento. O preso sabia que não poderia culpar ninguém além de si mesmo. Cada escolha, cada decisão, cada ato de violência contribuíra para aquele momento de absoluta impotência. Ele, que sempre acreditara estar acima do medo, finalmente entendia o peso de suas ações. Enquanto os oficiais posicionavam sua família diante das câmeras, ele sentiu uma dor intensa, que atravessava o peito como se fosse fogo. Não havia gritos, não havia resistência, apenas uma aceitação brutal da realidade. Ele percebeu, com clareza absoluta, que nada que ele já tivesse feito poderia mudar o destino daqueles que mais amava. E ali, naquele instante, o preso compreendeu a lição mais dura de toda a sua vida. O crime pode construir impérios de medo, mas não pode proteger aqueles que você ama. A justiça, quando chega, é imparável, e o preço das escolhas é inevitável. O preso sentiu cada segundo como uma eternidade. O ar parecia pesado, comprimindo seus pulmões. Cada respiração era uma luta, cada batida do coração uma lembrança dolorosa de que não havia escapatória. Ele observava sua família, imóvel diante das câmeras, e uma onda de desespero atravessou seu corpo como um choque elétrico. A mãe tentou permanecer firme, mas um soluço escapou de seus lábios. A filha adolescente olhava para ele com olhos que imploravam por proteção, enquanto o filho mais velho apertava as mãos da irmã com força, tentando transmitir coragem que ele mesmo não sentia. O preso sentiu uma dor física, como se cada emoção deles fosse gravada dentro de si, dilacerando-o por dentro. Os advogados ainda tentavam apresentar recursos, mas eram imediatamente interrompidos. Cada palavra do juiz era final, definitiva. Não havia mais margem para discussão. Cada gesto do magistrado reforçava a inevitabilidade do que estava acontecendo. O preso respirava com dificuldade, o corpo tenso, os pensamentos acelerados. Cada memória de crimes, de estratégias de manipulação e intimidação, parecia agora inútil diante daquela realidade. Ele nunca se sentirá tão impotente. A sensação de controle, que por tanto tempo definiu, evaporou diante da força inabalável da justiça. Os oficiais começaram a conduzir os familiares para a frente das câmeras. Cada passo ecoava pelo tribunal, amplificando a tensão no ar. Cada clique das câmeras parecia ressoar dentro da mente do preso, registrando para sempre o medo e a dor que ele sentia. Ele fechou os olhos por um instante, tentando se concentrar, tentando encontrar uma saída que não existia. Pensou em sua vida inteira, nos crimes que cometera, nas pessoas que prejudicara, e finalmente percebeu que todo o poder que acreditava ter era apenas uma ilusão. Quando abriu os olhos novamente, viu sua mãe segurando firme as mãos dos filhos, tentando transmitir força. Ele percebeu que, apesar do terror, havia dignidade ali. E mesmo que a situação fosse insuportável, cada gesto deles era uma lição de resistência silenciosa, que nenhum poder criminoso jamais poderia apagar.
O tribunal parecia suspenso no tempo. Cada respiração era ouvida, cada movimento observado. O preso sentiu que o mundo inteiro estava ali, assistindo à destruição de tudo que ele amava. O arrependimento, a raiva e o medo se misturavam em um turbilhão emocional que ameaçava consumi-lo. E naquele instante, uma clareza devastadora atingiu sua mente. A vida que ele havia escolhido, baseada na violência e no medo, não poderia proteger ninguém, nem mesmo aqueles que dependiam dele. Cada crime, cada escolha errada, agora cobrava seu preço de maneira cruel e inevitável. O juiz, impassível, finalizou as instruções. Não havia mais possibilidades de negociação, nenhum recurso, nenhuma intervenção. A sentença seria cumprida integralmente. O preso sentiu um frio percorrer todo o corpo. O peso da realidade era absoluto, esmagador. Ele respirou fundo, fechou os olhos mais uma vez e aceitou, com dor e desespero, que não havia escapatória. Nada poderia mudar o curso dos acontecimentos. Tudo o que restava era observar, sofrer e compreender a lição mais dura de sua vida. O crime constrói poder, mas a justiça, quando chega, é imparável. O preso abriu os olhos lentamente. A visão da família diante das câmeras era insuportável. Cada gesto, cada expressão de medo ou tentativa de firmeza penetrava sua alma como lâminas invisíveis. Ele sentiu um nó esmagando sua garganta, a sensação de impotência atingindo níveis que ele jamais imaginara. Os oficiais se aproximaram, organizando a família com precisão quase militar. Cada passo deles parecia amplificar o silêncio opressor que dominava a sala. Cada clique das câmeras ressoava como marteladas, lembrando que tudo estava sendo registrado, para sempre. Ele olhou para a filha adolescente, que tremia ao seu lado. Em seus olhos, ele enxergou uma pergunta silenciosa: por que isso está acontecendo? Ele não tinha resposta. O que poderia dizer a ela? Que toda a vida de violência que ele escolheu trouxe consequências que ninguém podia controlar. Que o medo que ela sentia era resultado direto de seus próprios atos. O filho mais velho tentava aparentar coragem, mas o preso podia ver o desespero por trás da expressão tensa. Cada olhar, cada movimento deles aumentava a pressão sobre ele. Era como se cada batida de coração da família estivesse ligada ao seu próprio sofrimento, dobrando a intensidade do medo que sentia. Os advogados ainda tentavam argumentar, apresentar recursos de última hora, mas eram interrompidos com firmeza. A decisão era irrevogável. Cada palavra do juiz era final, cada gesto do oficial preciso. Não havia mais espaço para negociação, para truques, para manobras que antes funcionavam dentro e fora da prisão. O preso respirava fundo, sentindo o frio percorrer sua espinha. Pensou em cada crime, cada escolha, cada pessoa que prejudicou em sua vida de violência. Agora, nada disso importava. Tudo o que construíra havia desmoronado diante de uma força maior, implacável e absoluta: a justiça. Ele fechou os olhos por um instante, tentando encontrar força para suportar. Mas a dor era insuportável. O arrependimento e o medo se misturavam em uma tempestade que parecia engoli-lo por completo. Ele sentiu o peso de cada decisão, de cada ato, de cada erro, agora refletido na vulnerabilidade daqueles que mais amava. Os oficiais posicionaram a família diante das câmeras. Cada gesto era registrado, cada reação amplificada, cada expressão marcada para sempre. O preso sentiu uma dor física, quase insuportável. Era como se cada fibra do corpo estivesse sendo esticada pelo terror e pela impotência. Ele respirou fundo, tentando se concentrar. Pensou na mãe, nos filhos, na filha, e sentiu uma tristeza profunda, misturada com um arrependimento que nenhuma vida de poder ou violência poderia reparar. Era o preço absoluto de suas escolhas, a lição mais dura que alguém poderia aprender. O tribunal parecia suspenso no tempo. Cada segundo se estendia infinitamente, cada respiração parecia um eco que atravessava o espaço da sala. O preso sabia que não havia mais retorno. Tudo o que restava era enfrentar a realidade, absorver a dor e compreender que, por mais que tivesse tentado controlar o mundo ao seu redor, não podia controlar as consequências de sua própria vida. Ele olhou para o juiz uma última vez. Nos olhos do magistrado, nada além de firmeza e determinação. Não havia vingança, não havia crueldade pessoal, apenas a execução rigorosa da lei. E naquela firmeza, o preso finalmente percebeu que sua vida de crimes e medo não poderia salvar ninguém, nem mesmo aqueles que mais amava. E assim, naquele instante, ele compreendeu a lição definitiva. O crime pode construir poder, mas a justiça, quando chega, é absoluta e inevitável. O preço das escolhas, cedo ou tarde, sempre será cobrado. O preso sentiu um frio percorrer todo o corpo.
Cada respiração parecia lenta demais, cada segundo durava uma eternidade. Ele olhou para sua mãe, que segurava firme as mãos dos filhos, tentando transmitir coragem que ela mesma não sentia. Cada gesto dela era um lembrete cruel de que ele não podia protegê-los. A filha adolescente olhava para ele, os olhos cheios de medo e perguntas que não podiam ser respondidas. O filho mais velho tentava aparentar firmeza, mas era visível que cada fibra dele tremia. O preso sentiu o peso de toda sua vida refletido naquele instante. Cada decisão errada, cada crime cometido, cada vida destruída por suas mãos agora retornava como um reflexo inevitável. Os oficiais conduziram a família com precisão absoluta. Cada passo deles, cada movimento calculado, parecia ecoar na mente do preso. Ele sentiu uma mistura de desespero e raiva, mas sabia que nada poderia mudar o curso dos acontecimentos. Nenhum poder, nenhuma influência, nenhuma ameaça poderia interferir. O juiz observava atentamente. Cada palavra, cada gesto, cada detalhe era calculado para garantir que a justiça fosse cumprida sem falhas. O tribunal inteiro parecia em silêncio, como se o mundo tivesse parado para assistir àquele momento de tensão máxima. O preso respirou fundo e fechou os olhos por um instante. Pensou em sua vida inteira, nas escolhas, nos crimes, nas alianças e traições. Cada memória parecia pesar toneladas. E ele finalmente compreendeu a verdade mais dura de todas. Nada do que fez poderia proteger aqueles que amava do preço inevitável de suas próprias ações. As câmeras registravam cada instante. Cada expressão de medo, cada gesto de resistência silenciosa da família, cada olhar do preso, tudo seria visto e lembrado para sempre. Ele sentiu como se estivesse sendo rasgado por dentro, cada emoção amplificada ao extremo. Enquanto os oficiais posicionavam sua família diante das câmeras, o preso sentiu a impotência se transformar em uma dor física. Era como se seu corpo inteiro estivesse preso em correntes invisíveis, incapaz de reagir, incapaz de proteger, incapaz de mudar qualquer coisa. O tribunal estava suspenso em tensão absoluta. Cada movimento parecia amplificado, cada suspiro pesado, cada olhar carregado de medo e arrependimento. O preso sabia que a realidade era cruel, inevitável e implacável. Ele olhou novamente para a família e percebeu que, por mais que tivesse tentado controlar sua vida e seu destino, agora tudo estava fora de suas mãos. A lição que recebia não era sobre poder, mas sobre limite. O crime cria uma sensação de força, mas nunca é capaz de impedir a justiça quando ela chega. O juiz fez um gesto final, indicando que tudo seria registrado. Cada câmera captava a cena com precisão cirúrgica. O preso sentiu que o tempo havia parado, que cada segundo se estendia como uma eternidade, que a dor da impotência e do arrependimento era total e absoluta. Ele respirou fundo uma última vez, tentando aceitar o que estava acontecendo. Sabia que não havia saída, que não poderia proteger sua família, que nenhuma habilidade adquirida no crime poderia ajudá-lo. Cada decisão passada o trouxe até aquele ponto de vulnerabilidade máxima. E ali, sentado, olhando para sua família e sentindo cada segundo como uma eternidade, ele compreendeu a lição definitiva. O poder do crime é ilusório, e a justiça, quando chega, é inevitável. Nenhuma força humana é capaz de alterar isso. O silêncio do tribunal era absoluto. O preso fechou os olhos, sentindo cada batida de seu coração como uma lembrança dolorosa de tudo que ele perdeu, e finalmente aceitou que algumas consequências são inevitáveis, e que o preço das escolhas é a lição mais cruel que a vida pode ensinar. O preso sentiu que cada fibra de seu corpo estava drenada de força. O ar parecia pesado demais, quase impossível de respirar. Ele olhou para os olhos da mãe, tentando encontrar alguma esperança ali, mas só encontrou o reflexo de sua própria impotência. Cada gesto dela transmitia coragem, mas também medo, um medo que ele sentia em cada batida de seu coração. A filha adolescente segurava firme a mão do irmão mais novo, tentando transmitir segurança, mas seus olhos denunciavam o terror que sentia. O preso queria gritar, correr, mudar algo, mas sabia que nenhuma ação poderia alterar a realidade. O peso do inevitável o esmagava por completo. Os oficiais, movendo-se com precisão quase cirúrgica, posicionavam cada membro da família diante das câmeras. Cada passo ecoava pelo tribunal, cada clique das câmeras parecia cortar o ar, como se registrasse também a dor e a impotência do preso. Ele sentiu que o mundo inteiro estava assistindo, amplificando cada emoção dentro dele. O juiz permanecia impassível, observando atentamente cada detalhe, cada gesto, cada reação. Para ele, aquilo era apenas a execução de uma decisão necessária, uma aplicação rigorosa da lei. Mas para o preso, era o ponto final de tudo, de sua liberdade, de seu poder, de sua ilusão de controle.
Enquanto a família era conduzida, o preso fechou os olhos por alguns segundos, tentando controlar a respiração. Pensamentos de todas as suas escolhas passavam como um filme em sua mente, cada crime cometido, cada ato de violência, cada erro que o trouxe até aquele momento. A raiva, o medo e o arrependimento se misturavam em uma tempestade emocional intensa. O silêncio do tribunal era absoluto, quebrado apenas pelos passos calculados dos oficiais e pelos cliques das câmeras.